peguei 2 cestos suspensos e forros na Dollar Tree para este projeto de jardim. Eu soltei as correntes de um dos cestos e coloquei os forros em cada cesto. Em seguida, usei uma tesoura afiada para cortar um rasgo no meio de cada seção e no buraco central no fundo. Depois, comprei petúnias no centro de jardinagem e as plantei cuidadosamente nos buracos. Plantar de fora para dentro foi melhor para mim. Coloquei de lado e repeti para o segundo cesto. Em seguida, preenchi o centro de cada cesto com terra para vasos e reguei. Coloquei delicadamente um cesto sobre o outro e prendi os dois juntos usando 4 abraçadeiras pretas. Nesse momento, decidi adicionar mais algumas flores na borda onde os cestos se encontram. Acredita que o meu ficou assim após 3 semanas? Eu já deixei um tijolo de espuma floral fresca de molho. Vamos pegar isso e encaixar ali. Agora começa a parte divertida, que é esculpir a espuma em um formato meio cônico ou triangular. Aqui temos mini cravos. Vou cortar a ponta e colocá-los. Então, os maiores estão mais para fora e conforme nos aproximamos do topo, eles vão ficando menores para criarmos esse formato cônico de topiária. Então, para criar o topo da nossa topiária, vamos pegar um cravo, colocá-lo apontando para cima e aí podemos começar a preencher. Coloquei mais flores para cobrir os espaços onde a espuma ainda aparecia. Você criou o centro de mesa ou arranjo perfeito para praticamente qualquer lugar que quiser. Você pode personalizá-lo para criar qualquer formato que quiser. Vamos colocar aqui. Comecemos com um grande ramo de mosquitinho. Molhei minha espuma floral na água. Vou usar a fita floral à prova d'água. Então, vou começar colocando minhas folhas de magnólia ao redor de toda a base. E nós só vamos cortar e encaixar nela. Então, pense fora da caixa e considere pintar com spray algumas flores delicadas para fazer algo assim para você mesma. Pegue um recipiente plástico com tampa e preencha o fundo com cerca de 1 centímetro de areia de argila para gatos sem perfume. Adicione sal por cima. Coloque mais areia de gato por cima. Misture o sal e a areia de gato juntos. Corte os caules de todas as suas flores. Coloque as flores na mistura de areia e sal. Enterre levemente as flores. Polvilhe sal sobre as flores. Tampe e deixe descansar por cerca de 5 dias. Depois que suas flores estiverem secas, você precisará remover cuidadosamente o sal das flores com um pincel. Prepare um pouco de resina. Despeje a resina na forma e use soprador térmico para remover bolhas. Coloque as flores devagar na resina já aplicada. Após posicionar todas as flores, use novamente o soprador térmico para remover bolhas. Quando a resina endurecer um pouco, despeje a próxima camada devagar. Use o soprador térmico para remover bolhas. Após a resina endurecer, retire da forma. Você pode encontrar um lugar bonito na sua casa para exibi-los junto com outras lembranças e recordações.
Pegue uma lata de tinta spray preta e um rolo de palhinha de rattan. Pegue uma daquelas mesas dobráveis de metal para a área externa. Limpe-a com água e vinagre. Corte um pouco de papel e prenda na mesa com fita adesiva, deixando apenas a estrutura à mostra. Aplique uma nova camada de tinta spray preta na estrutura e deixe secar completamente. Não esqueça de pintar com spray os parafusos prateados das dobradiças. Desenhe o contorno da parte de cima da mesa na palhinha usando uma caneta permanente ou marcador. Recorte o círculo com uma tesoura afiada. Borrife um lado da palhinha com cola spray. Borrife cola spray na parte de cima da mesa e espere alguns segundos até a superfície ficar pegajosa. Coloque e pressione o lado adesivo do círculo de palhinha sobre o topo da mesa. Coloque livros pesados sobre a palhinha. Com uma tesoura afiada, apare o excesso de palhinha do círculo para expor a borda do tampo da mesa. Retire os livros e decore sua nova mesa lateral de palhinha ao lado do seu móvel favorito. Tem um espelho de porta estilo dormitório? Vamos renová-lo. Cubra o espelho com papel e pinte a moldura de madeira com spray preto. Deixe secar completamente e depois remova a fita e o papel. Remova qualquer tinta spray que possa ter caído no vidro do espelho e depois limpe com um limpador de vidros. Meça e corte uma tela de rattan para encaixar na largura do espelho e com um comprimento que cubra cerca de 1/3 da superfície do espelho. Corte outra peça da mesma largura, mas mais curta, para formar a borda superior do espelho. Borrife um lado de cada peça de rattan com cola spray. Coloque e pressione as peças de rattan em cada extremidade do vidro do espelho e coloque alguns livros pesados por cima por algumas horas. Retire os livros e pendure seu espelho renovado na parede. Pegue a bomba de um dispensador e cubra o tubo com papel e fita adesiva. Pinte a bomba com tinta spray preta. Deixe a bomba secar completamente, colocando o tubo descoberto em um pedaço de isopor. Sabia que existe fita de rattan? Ela está disponível em lojas de artesanato. Meça a circunferência da garrafa e depois corte um pedaço de fita de rattan com a mesma medida. Passe uma linha de cola quente em uma das extremidades da fita e pressione-a na lateral do dispensador. Enrole a fita ao redor da garrafa e cole a outra extremidade com cola quente no ponto de origem da fita. Parafuse a bomba de volta no dispensador e coloque seu novo dispensador estiloso ao lado da pia da cozinha ou do banheiro. Espero que isso tenha te inspirado a atualizar e elevar a decoração comum da sua casa com tinta preta simples e palhinha de rattan. Para o projeto de hoje, vamos precisar de apenas alguns itens. Primeiro, peguei meu pacote da Amazon e aqui dentro está a palhinha, que vai ser usada na parte principal do projeto. Depois, precisei correr e pegar alguns vasos de formatos diferentes, aí fui até a floricultura e comprei algumas peônias. Acho que agora estamos prontas para começar. Vamos começar com um dos nossos recipientes de vidro e a palhinha. Vamos posicionar o vidro bem na borda da palhinha e enrolar ao redor para medir desse jeito. Só meça a olho mesmo e depois vamos cortar. O que vamos fazer é cortar de modo que sobreponha cerca de 1,5 cm da palhinha do outro lado. Veja como fica sobreposto bem ali. E então, vamos cortar na borda superior da abertura do vaso, deixando cerca de meio a 1 centímetro mais alto para que você não veja o topo do vidro. Você pode ir além, faça o que quiser. Vamos pegar um pouco de cola quente e vamos começar colocando só uma gotinha bem pequena no fundo, só para fixar mesmo na base. E eu só fiz isso em alguns pontinhos ao redor. Você pode fazer isso em toda a base se quiser, mas eu preferi fazer em pontos diferentes. Só um pouquinho, assim eu posso tirar depois caso eu decida que não quero mais a teia ali. E então vamos colocar uma linha de cola em um lado da palhinha e depois sobrepor. E é isso! Olha que fofo ficou! Aqui está o nosso primeiro, o pequeno. Depois faremos o mesmo em um grande, seguindo o mesmo processo. Vamos cortar do tamanho certo em cima e embaixo. Depois vamos adicionar a cola quente, sobrepor as duas peças, colocar alguns pontinhos estratégicos na parte de baixo para segurar e não escorregar. Pronto, agora você tem um vaso maior. Vamos fazer outro com formato diferente. E o que eu fiz foi medir previamente até onde ele começa a inclinar.
E eu coloquei isso ali em volta, e vocês já entenderam a ideia. Acho que vocês não precisam que eu mostre como fazer o resto, mas olha como esse ficou fofo. Depois, eu só peguei algumas flores de peônia e coloquei nos vasos. Você também pode usar esses para velas votivas, porque lembra que é vidro por dentro, então é seguro. E eu simplesmente amo o jeito que eles ficam. Esses são perfeitos para a sala de jantar ou para a sua mesa de cabeceira. Eles ficariam fofos em um casamento. Amei o resultado e espero que gostem. Primeiro, você vai querer pegar uma bolsa preta básica e essa, de couro sintético, é perfeita para esse projeto. Ao escolher sua bolsa, procure que seja forrada. Você já vai entender o motivo. Então, vamos pegar um pouco de palhinha e você sabe que palhinha está super em alta agora para móveis e acessórios de casa. Então, eu já cortei um pedaço. Vamos medir a distância disso aqui e tem cerca de 5 polegadas. E o que você vai querer fazer é, depois de descobrir as dimensões da sua palhinha, vamos pegar isso e então fazer um retângulo ou quadrado, seja qual for o formato que você decidir. Vamos fazer isso cerca de 1 polegada ou 3/4 de polegada menor, então é só ir ajustando. Não precisa ser perfeito. Agora vamos usar uma régua. Tenho um esquadro T aqui. E também estou usando aquele giz azul, que é um giz de alfaiate. E depois que fizermos isso, vamos pegar um estilete ou um cortador exato e vamos usar o mesmo esquadro T ou régua para cortar uma abertura. E só tome muito cuidado para não cortar até o outro lado, onde está o forro. Provavelmente há um enchimento aí dentro que você vai tirar depois, portanto deve estar segura. Então vamos apenas pegar essa borda reta e passar ao redor de tudo. Eu precisei de 3 ou 4 passadas em cada um. Depois que você cortar todo o seu retângulo ou quadrado, você vai retirar essa área e vai ver que fica como um envelope, no que é perfeito. Se você tiver qualquer enchimento aí dentro, ou qualquer coisa, ou espuma ou manta acrílica, retire isso agora. E então pegue sua bengala e deslize-a suavemente ali dentro do bolso, certificando-se de que ela fique bem ajustada lá dentro. E então vamos colar no lugar, só pegar sua cola quente. E eu adoro a cola gorila, é a minha favorita. E vamos colocar ali e suavemente espalhar. Ela seca rápido, repita ao redor. E o que eu também fiz foi colocar bastante cola. Então fica meio empelotado ali dentro, assim a cola vai se espalhar por toda a área. Assim, a cola vai um pouco por baixo da palhinha. Aí você alisa, faz o outro lado e continua ao redor. Depois que toda a palhinha estiver bem presa e alisada, você já pode estilizar e usar a peça. Então, você está pronta para ver como isso ficou? Essa bolsa ficou ainda melhor do que eu imaginava que ficaria. E foi um dos projetos faça você mesmo mais fáceis que eu já fiz. Literalmente, eu diria que levei uns 15 minutos no total para fazer o projeto inteiro. Eu espero que gostem do Faça Você Mesmo de hoje. Ficou incrível. Tentem fazer em casa. E até a próxima. Tchau.
Compre ganchos, prateleiras e painéis perfurados baratos na loja de variedades perto de você. Você tem papel de parede adesivo sobrando de alguma parede ou outro projeto? Coloque o papel de parede virado para baixo na mesa e posicione os painéis perfurados sobre ele, deixando alguns centímetros entre eles. Contorne cada painel com lápis e recorte o papel de parede, deixando uma polegada extra além do contorno. Com uma tesoura afiada, corte os cantos do papel de parede. Remova o verso do papel de parede e posicione o painel perfurado com a frente voltada para baixo, sobre o lado adesivo. Pressione bem para garantir que o papel de parede adere. Dobre as bordas externas do papel de parede para cima e sobre as laterais do painel perfurado. Use uma chave de fenda, lápis ou outro objeto pontiagudo para furar o papel de parede e os buracos do painel perfurado. Você pode fazer isso sentindo os buracos do painel com o dedo ou segurando-o contra a luz para vê-los. Pendure o painel perfurado com o hardware fornecido para fixá-lo bem na parede. Alinhe o painel perfurado com o papel de parede na parede. A parte mais difícil às vezes é combinar o padrão na parede, mas quando você encontra, é tão divertido alinhar e ver o painel perfurado desaparecer no padrão correspondente. Insira os ganchos no painel perfurado com papel de parede para segurar suas chaves. Pendure uma prateleira de painel perfurado para guardar folhas de amaciante na lavanderia. Decore com itens bonitos de casa ou use para guardar objetos funcionais, ou ambos. Espero que isso tenha te inspirado a criar um armazenamento barato e estiloso, usando materiais de painel perfurado do Dollar Tree e papel de parede que sobrou. Comprei uma peça de acrílico 36x48 polegadas na Home Depot. Para preparar a peça, cobri os cantos com 2 camadas de fita, medi 1,5 polegadas para cima e para o lado e marquei. Em seguida, usei uma broca comum para furar lentamente o acrílico, tomando cuidado para não rachá-lo. Isso vai ser útil mais tarde. Fazendo um retângulo, medi 2,5 cm a partir da base e marquei. 6,5 cm de cada lado e 8,5 cm para baixo a partir do topo. Eu uso fita de pintor para marcar essas medidas. Depois, medindo tiras de 5 centímetros, marquei e colei fita para fazer linhas verticais e repeti esse passo para as linhas horizontais. Uso uma fita de marcação para isso, mas qualquer fita colorida que combine com sua decoração serve. Depois que todas as linhas estavam marcadas, cortei o excesso de fita com um estilete e removi a fita crepe. Depois, pintei com spray dourado meus suportes assinados para combinar com o calendário. Enquanto secavam, coloquei letras de vinil para marcar os dias da semana no topo do calendário. Fiz essas letras com minha Cricut, mas você pode cortar as suas ou comprar adesivos na loja de artesanato para escrever os dias da semana. Agora é hora de pendurar. Ter uma parceira ajuda a segurar o calendário, mantê-lo nivelado e marcar os cantos dos furos. Os espaçadores que eu pedi vieram com buchas e parafusos, então primeiro eu fixei as buchas na parede e depois parafusei a base do espaçador. Depois, levantamos o calendário e encaixamos os furos nos parafusos, fixando com os toquinhos. Estou muito feliz com o resultado desse calendário. É uma forma elegante de planejar a semana ou o mês sem ser visualmente desagradável. Por ser personalizável, pode ser usado em qualquer cômodo e combinar com sua decoração. Marcadores de quadro branco para datas tornam este item perfeito para meu novo escritório em casa. Espero que isso tenha te inspirado a fazer o seu próprio calendário gigante de acrílico. Nós vamos pintar todo o quadro de cortiça e a moldura. Eu tenho assim, um produto aqui que é tipo uma tinta e primer tudo em um só. Então, estou usando essa fita azul. Tudo o que estou fazendo é apenas protegendo a borda da moldura e quero encontrar o meu ponto central. Assim, já tenho um ponto de partida. Agora vamos pegar esses rolos super legais. Gosto de usar filme plástico para cobrir. Isso é apenas uma bandeja de servir. Primeiro, precisamos colocar o cabo e um pouco de tinta na esponja. Usamos tinta metálica da Modern Masters. Você só vai rolar de um lado para o outro na tinta e deixar a esponja bem carregada. Agora você pode pegar o seu molde e vai colocá-lo nos furos externos.
Você pode rolar com a mão e fazer o padrão com um pouco de tinta ali. Então vamos pegar nosso quadro de cortiça e simplesmente vamos rolar. E olha como isso é simples e rápido de fazer. Então vamos deixar isso secar e agora vamos enfeitar a moldura. Estou só colocando fita no perímetro. Este é um adesivo para folha metálica e nós vamos aplicar isso em toda a moldura com um pincel. Nosso adesivo para folha metálica já secou completamente. Está bem pegajoso, mas não é uma cola úmida. Então, a próxima coisa que vamos fazer é pegar uma folha metálica maravilhosa, cortar ao meio e posicionar aqui. Cortei comprido o bastante para fazer tiras. Onde quer que tenha o adesivo para folha, ele vai grudar e você só precisa esfregar para a folha transferir. Vamos dar uma olhada, vamos ver como isso transfere, vamos ver se consigo uma transferência melhor. Então vamos levantar esse lado e na verdade está ficando incrível ali. Vamos fazer uma revelação rápida aqui. Basta aplicar uma camada de acabamento para proteger. Qualquer acabamento serve, estamos usando Final Coat. Este é apenas um projeto divertido e simples e com certeza vamos te dar algo onde você pode criar algo personalizado para cada cômodo. O projeto de hoje vai apresentar esta linda veneziana vintage. Vamos colocar isso de lado e eu vou pegar um pano de proteção comum de lona. É disso que vamos fazer algumas das nossas bolsas organizadoras. O pano de lona é ideal para faça você mesmo e artesanato. Eu recomendo que você lave e seque com água quente para que ele encolha. E agora é hora de medir. Então, eu estendi minha persiana e já sabia exatamente o tamanho dos bolsos que queria fazer. Seja qual for o tamanho da persiana e apenas faça as medições certas e corte aqui. Uso a tesoura de picotar só para diminuir o desfiamento, mas não é essencial. Você pode usar uma tesoura comum para essa etapa, mas eu vou cortar tudo e eu, na verdade, vou criar 2 bolsos. E então, o próximo passo, depois que terminarmos de cortar tudo isso, vai ser colar as laterais para criar costuras falsas. Se você costura, pode fazer esse projeto costurando, mas vou usar bastões de cola para tecido da Surbonder em uma pistola de cola de baixa temperatura. Então, eu estou indo em frente e passando a cola nas laterais dos saquinhos para colá-los. Eu fiz uma dobrinha na parte de cima do meu saquinho só para dar um reforço extra ao tecido. Eu adoro a lona porque ela é super resistente, mas esse reforço extra é bom já que vou pendurar papéis, correspondências e coisas assim. Certo, depois de colar tudo vire do avesso, agora como eu disse, vamos pegar nossa persiana. Essa aqui é grande. Você pode acabar escolhendo uma menor, se preferir, mas eu tinha essa linda persiana francesa de Nova Orleans no meu acervo vintage e mal podia esperar para criar algo com ela. Então eu vou posicionar meus bolsos e também tenho alguns outros elementos vintage que vou usar nessa peça de entrada. Eu tenho uma peça de moldura decorativa vintage na parte de cima e um espelho antigo que transformei em quadro negro. Agora, vou pegar minha furadeira. Ela está com uma broca de ponta quadrada porque estou usando parafusos de bolso, que são ótimos, porque primeiro você não precisa fazer furos guia para o parafuso entrar, e além disso eles são decorativos porque tem uma cor bronze linda. Então, acho que eles vão combinar muito bem com esse tema vintage sulista que estou criando aqui. Então, a parte mais importante ao parafusar um parafuso no tecido é manter o tecido bem esticado perto de onde o parafuso vai entrar. Assim, o tecido não vai enrolar no parafuso enquanto você está parafusando. Se não tentar, o tecido vai enrolar no parafuso. Você vai ver. Certo, só vou pôr o resto desses parafusos neste segundo bolso. Como eu disse, está ficando lindo. Estou mantendo o tecido bem esticado. Um dos meus bolsos ficou mais fundo que o outro. Eu fiz isso porque pensei em papéis e coisas assim que poderiam ser colocados ali e que seriam um pouco maiores. Agora, eu também tenho essas lindas etiquetas antigas de biblioteca. São reproduções inspiradas em peças vintage, mas uso só um pouco de cola quente para colá-las na frente de cada bolso e posso colocar cartolina para trocar as etiquetas quando quiser. Então, isso vai ser divertido. Agora vou usar os outros 2 parafusos de furo oculto que mencionei. Vou colocá-los no centro e prendi um pedaço de corda atrás do acabamento decorativo e do espelho de quadro negro. E é isso que vai ficar pendurado no meu parafuso de furo oculto.
Depois, eu tenho esses ganchinhos por aqui e pensei, sabe, a gente sempre tem algumas chaves extras espalhadas pela casa, seja numa tigela ou numa bandeja em algum lugar. Achei que seria legal pendurá-las. Vou medir para garantir o espaçamento e pregar os ganchos. Precisei fazer furos guia porque não estava usando parafusos. Estou apenas fazendo furos guia para o prego entrar mais fácil. Esses deram um pouco de trabalho para entrar. Precisei dar algumas batidas suaves, mas firmes e consegui colocar os 3. Ficaram lindos e estão firmes. Então nosso design está completo. Ficou incrível. Eu realmente amo todos os elementos vintage. O reaproveitamento, o uso inesperado do pano de lona. Ficaria ótimo em qualquer casa ou escritório. Espero que se sinta inspirada a fazer um para você.
Eu encontrei essa caixa de armazenamento no brechó. Para começar, vou usar um pouco de tinta preta para ajudar a cobrir aquele padrão. Ao pintar tecido, prefiro diluir um pouco a tinta. Agora quero adicionar a marrom. Diluí um pouco com água e vou aplicar com pincel de cerdas grossas, pois assim o preto aparece sob o marrom e fica mais natural. O passo final para fazer meu couro falso parecer real é cobrir a tinta com cera. A cera dá à tinta uma sensação muito agradável e macia, que imita o couro de verdade. Adorei como essa caixa de armazenamento ficou bonita. Eu gosto de usar pequenos blocos de madeira para levantar a peça do lona sempre que estou pintando. Eu coloquei essa vela velha no micro-ondas até ela ficar macia e agora vou pegar e esfregar nas bordas da peça e sobre os ferragens. Para um móvel que já foi pintado antes, eu gosto de usar uma tinta bem grossa para cobri-lo. Isso esconde imperfeições e adere bem à superfície antiga. Para pintar a parte de cima, vou usar uma esponja de parede. A esponja me permite cobrir a parte de cima rapidamente e proporciona um acabamento bonito e uniforme, sem marcas de pincel. Enquanto a parte de cima seca, vou aplicar a segunda demão no resto da peça. Agora que a tinta cinza na parte de cima está seca, vou pegar uma panela, colocar minha tinta no meio e adicionar um pouco de água quente ao redor. A tinta brilhante desliza melhor quando aquecida. Coloquei luvas, pois a lata pode esquentar. E depois de mexer, vou derramar tudo sobre o topo da minha peça. Para espalhar, vou usar a mesma esponja que usei antes. Só falta passar a esponja de lixa nas bordas e ferragens onde esfreguei a vela no início. A cera da vela protegeu essas superfícies embaixo e agora me permite dar um pouco de desgaste sem chegar até a madeira. Meu lavatório triste foi totalmente transformado e você nem reconheceria o móvel. Encontrei esse porta-revistas antigo no brechó. Para começar, já limpei ele e agora vou passar uma camada de tinta. Tenho esse pedaço de renda. Para preparar a renda para usar, vou borrifar um lado com uma camada bem leve de spray adesivo. Isso vai manter a renda no lugar enquanto eu uso. Vou misturar outra cor de tinta. Agora é hora de usar a renda como stencil. Uso um pincel pequeno e chato com pouca tinta, dando batidinhas para cima e para baixo pela renda. Veja uma prévia do que está acontecendo. Para terminar minha caixa, vou usar a mesma tinta para colorir as bordas. Adorei como ficou bonito. A pintura na renda deu o toque perfeito de padrão. Eu encontrei esta mesa bem desgastada no brechó na semana passada e ela está bastante danificada. Vou começar pintando minha mesa de branco. Vou adicionar todos os tipos de tintas coloridas e vibrantes no meu recipiente e vou colocar um pouco de textura na tinta. Vou usar o pó Fusion fresco, mas você também pode misturar bicarbonato de sódio em cada cor. Vou começar a aplicar sobre o stencil e queremos espalhar isso por toda a parte. Vou segurar o stencil o máximo possível aqui. Certo? E quando você tiver o seu stencil completamente coberto assim, você vai querer, bem delicadamente, tentar tirar um pouquinho do excesso do topo. Podemos levantar esse stencil. Que lindo que ficou, né? Quem diria que você poderia transformar uma peça de brechó de $7 nessa obra de arte linda só com um stencil e um pouco de tinta? Para preparar a mesa, vou começar dando uma limpeza rápida. Depois, quero lixar levemente. Então, vou passar um pano de novo. Prefiro começar pelo pedestal e depois fazer o tampo. Vou adicionar e misturar um pouco de água com um pouco de tinta branca. Vou aplicar a lavagem com este pincel de cerdas naturais e irregulares. Posso suavizar essas linhas apenas limpando-as com papel toalha úmido. Adoro como essa mesa ficou bonita agora e como a cor clara transformou seu visual. Da próxima vez que você estiver em um brechó, pegue algumas cestas de vime baratas. Mergulhe o pincel na tinta e bata levemente. Pegue o pincel e passe levemente a tinta na cesta, seguindo a direção principal da trama do vime. Esse acabamento da cesta fica fantástico decorado com flores ou plantas verdes. Escolha uma cesta de vime com acabamento claro. Pinte a cesta com spray em camadas leves de bronze envelhecido e deixe secar totalmente. Pinte em camadas leves. Você vai perceber que a tinta seca muito rápido entre as camadas, porque na verdade é usada bem pouca tinta. Espero que isso tenha te inspirado a dar uma cara nova para cestos de vime baratos usando tinta. Eu tenho uma mesa dobrável antiga que precisa ser reformada. Primeiro limpamos, depois usamos madeira líquida e começamos a pintar. Vamos aplicar a segunda demão. Você vai pegar a ferramenta de texturização e passar de um lado para o outro. Agora é hora de envernizar.
Use um pano sem fiapos para remover o excesso. Vamos usar um poliuretano à base de água e vai parecer uma mesa de madeira falsa novinha em folha. Estou dando uma repaginada nessa mesinha lateral. Então, a primeira coisa que vou fazer é realmente passar uma camada de tinta preta. Agora peguei um pouco de tinta branca, cremosa e adicionei água. Rasguei um jornal e vou aplicar um pouco dessa tinta. Pegando pedaços do papel amassado, eu pressiono na tinta e mexo um pouco. Continue repetindo o processo até chegar ao final. Agora que o tampo da mesa está seco, vou usar este stencil. Vou aplicar 2 demãos deste verniz brilhante. O tampo da mesa está pronto e ficou bonito. É uma técnica muito fácil de fazer. Vou aplicar essas 2 cores, o verde e o azul, aleatoriamente por cima. Agora vou aplicar uma camada de acabamento à base de água. Usei um pedaço de papelão e vou cortar uma das bordas, cortando de forma bem aleatória nas ranhuras de baixo. Aqui eu tenho um pouco de tinta verde escura e misturei com o acabamento à base de água deles. Eu aplico a tinta verde aqui em cima e em seguida pego meu papelão e vou raspar aleatoriamente sobre ela. Certo, então vamos para a próxima parte, trabalhando de forma aleatória, mas eu decidi seguir alguns dos contornos com uma caneta gel dourada metálica. Aqui está a minha mesa pronta. Decidi pintar as bordas de dourado para combinar com o topo que já tinha feito. Pegue sua pistola de cola quente. Eu vou começar em uma ponta do molde e preenchê-lo lentamente com a cola. O primeiro molde já está seco, então vou em frente e vou desenformar. Posso cortar qualquer fiozinho ou excesso de cola. Passarei 2 demãos de tinta branca cremosa. Um pouco de cola multiuso atrás de cada um já fixa na peça de mobiliário. Vou pintá-los usando a mesma tinta que usei na base, então vou passar uma camada de cera macia transparente em tudo. Usarei cera escura e pincel pequeno para aplicar nos pequenos detalhes. Vou lixar um pouco as bordas só para dar um aspecto envelhecido falso. Adicionei detalhes lindos facilmente, usando cola quente e alguns moldes. Desenhei uma linha bem no meio das gavetas e vou usar uma tinta vermelha e uma azul. Quando a primeira cor secar, eu pego a outra cor e pinto por cima dela. Depois, pegue o seu borrifador e borrife sobre a tinta ainda molhada e então ajuste um cronômetro para 3 minutos. Quando o tempo acabar, precisamos remover a água imediatamente. Eu uso um rolo de papel higiênico. Agora estou indo para a parte de cima da cômoda e dividi o topo ao meio. Agora todas as minhas gavetas estão prontas e secas, e estou pegando um stencil e um pouco de pasta para modelagem e aplicando no stencil. Finalizei a cômoda refazendo o stencil em cima, e aqui está. Espero que você tenha gostado disso e que esteja inspirada a tentar essa técnica maluca.